Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de hoje, a nossa leitura, nosso estudo. Pediria a todos que desligassem os seus microfones. Vamos, então, iniciar com aquela nossa oração, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos trazer, através da luz, do seu carinho, todas as necessidades nossas para o nosso fortalecimento, para a nossa evolução, para que possamos estar mais próximos de Jesus. Dos nossos olhos, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine. Muito bom, né? Nossa gratidão também a toda a equipe médica da Casa Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, nos fortalece para que possamos apagar as dificuldades que se aparecem no nosso dia a dia, através deste carinho, deste amor, dessa energia maravilhosa que está sendo gerada neste momento, a cada um de nós. Muito bem. Nossa lição de hoje está no capítulo 13, no item 11. Tem o título de Beneficência. É uma carta feita por Adolfo, que foi o bispo de Argel, Bordeaux, em 1861, foi transcrita esta carta para nós. Então ela nos diz assim: a beneficência, meus amigos, nos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, este sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer. Gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas
as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, e me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis, nesse mundo, alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Muito bom. Maravilhosa orientação, né? E muito bem enfatizado sobre a caridade, não é verdade? Mas o nosso irmão Davidson está pronto aí para nos trazer alguns detalhes a mais orientações. Davidson, fica à vontade. Ok. Olha, a beneficência é um ato. Olha bem, é um ato, não é conversa, não é pensamento. Pensamento, sim, não deixa de ser um ato, uma energia. É um ato, uma prática ou virtude, isso está no dicionário, de fazer o bem. Portanto, é uma virtude. Nós viemos para cá para conquistar virtudes. Virtudes de fazer o bem, de beneficiar o próximo. É uma disposição benéfica. Você está se dispondo, usando o recurso tempo para ajudar alguém. Muita gente ainda opta pela autobeneficência. Eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo isso. E fica se autobeneficiando. Não é disso que nós estamos falando, não. Não é disso, não. Nós estamos aqui estudando mais uma orientação de Jesus, através de Adolfo, bispo de Argel, capital da Argélia. A Argélia está lá no norte da África, Mediterrâneo, sob o Império Romano. Essa manifestação veio no interior da França, em Bordeaux, na hora que começou a explodir o espiritismo, 1861. Nós estamos falando aí mais aproximadamente 150 anos atrás. E esse estudo visa contribuir, nós elevarmos a nossa frequência, a nossa energia mental.
Eu estou usando esse termo energia mental, que é, em outras palavras, a gente evoluir em direção a Deus. Com isso, conquistar aquela paz que todos nós desejamos e aquela felicidade. Um detalhe importante, estes ensinamentos vêm de Jesus Cristo, que está aqui há bilhões de anos. Existem estudiosos, eu não vou entrar nessa questão, e nós temos, via o Espiritismo, informações que ele está aqui desde o início. Olha que começaram a juntar os meteoros, enfim. Bilhões de anos acompanhando a evolução da Terra. Por que eu estou destacando isto? Parece que não tem nada a ver. Porque tem gente que escolhe, que opta por seguir artistas, filósofos, políticos, sociólogos e falsos profetas. Gente. Como é que pode? Nós estamos, olha, não tem nem para comparar. Desculpa usar o termo, mas... E tem gente que esquece de Jesus e segue filósofos. Eram uns bons filósofos, mas precisa tomar cuidado. Tem alguns aí que são irmãozinhos mandados aí de outras dimensões. Por isso que eu estou destacando. E é interessante, eu sei que não é fácil compreender essa beneficência do padrão Jesus Cristo, porque nós achamos que compreendemos, mas não. Lógico que tem exceções, eu não quero generalizar. Para obter essa compreensão máxima, é necessário o quê? Praticar. Se você não praticar, você não vai compreender. Porque praticando, você mexe com essas energias, você eleva a frequência, entra em sintonia com os irmãos mais elevados. Aí começa a fazer parte de equipe de irmãos caridosos espirituais. Hoje, nós estamos aqui, na boa, tocando a nossa vida dessa forma, resultado de plantio de pensamentos, sentimentos e ações do passado. Tudo que está rolando comigo hoje é resultado de plantio. Plantou, colhe. Então é o passado nos cobrando. Nós estamos aqui num planeta de prova e expiação. Não adianta querer pedir privilégio. Tem gente que pede privilégio. Por favor. Nós não teremos se não tiver meritocracia. E mesmo porque Jesus não fornece privilégio. Ele fornece oportunidades do quê? De servir. Ele não fornece privilégios. Você tem que merecer, mano. A gente está mal acostumado com o Estado brasileiro, fornece isso, bolsa não sei o quê, aquela coisa toda. Não, é diferente. Você tem que fazer por merecer. E está aí. Se nós pedirmos, nós teremos oportunidade de servir. Mas quem que pede oportunidade para servir? Se a opção é se servir, o camarada, ele, né, ao invés de servir, com o tempo, o que ocorre com esse camarada que passa a vida se servindo? É aquele vazio inexplicável. Porque ele não está cumprindo o que ele combinou, as metas. Lá na erraticidade, não combinou. Isso está cravado na consciência e começa, de alguma forma, a afetar. Ele começa a atrair negatividades diversas. Aí vem problemas espirituais, mentais, problemas físicos. Nós estamos aqui num trabalho de cura. E se você se anda perguntando o que eu tenho feito da minha vida, esse período entre Natal e Ano Novo, muita gente parou e pensou o que eu tenho feito da minha vida. Como será 2023? Significa o quê? Você está fazendo essa pergunta, irmão, na boa, o risco de você estar sem rumo é grande. Rumo esse que foi traçado. Quando a gente fala em erraticidade, eu não sei se todos entendem, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, que está ficando cada vez mais demorado, porque a fila está aumentando e ninguém quer ter filhos aqui, aquela coisa toda que nós já comentamos. E viemos para cá para eliminar dívidas. Eu estou usando o termo dívida, uma linguagem bem popular. Considerando a misericórdia divina, débitos de vidas anteriores, ingenuidades. E como? Como? Nós viemos para cá, como que eu vou saldar essa dívida? Praticando o quê? Praticando o quê? A caridade. Quando a consciência está tranquila, significa o quê? Que foi plantado bem no passado.
pensou no bem, sentiu no bem, falou no bem, agiu no bem. E esse camarada põe a cabeça no travesseiro e dorme, que é uma beleza. Um sono gostoso. Lógico, geralmente nós trabalhamos também durante a noite, mas não vou pegar essa área, não. Diferente daqueles que têm que colocar 2 travesseiros. Eu estou aqui, por favor, eu levando aqui de uma forma didática, fazendo uma analogia. Tal é a consciência pesada, ele bota aquela funda, tem que pôr 2 travesseiros. Não é por aí, né? Mas hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Deixar de ajudar por querer, deixar de ajudar, além de perder a oportunidade, aumenta o débito na academia de poupança de vida. Uma vez que nós seremos cobrados, eu vou repetir, seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Nós somos irmãos. Irmãos, a teoria, lá no Pai Nosso que estás no céu, isso é tudo teoria, cheio de teóricos. Na prática, eu estou junto, eu não estou saindo fora, não, a gente deixa a desejar. A verdadeira caridade tem tudo a ver com a intenção. Perder a oportunidade de ajudar o próximo, com toda essa bagagem teórica, espírita que nós temos, esses encontros nossos são riquíssimos. Uma bagagem teórica fora do comum. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, dizia e diz, né, que a verdadeira caridade só acontece quando tem o sentimento envolvido. E o sentimento desenvolvido é conseguido com muitas reencarnações bem aproveitadas. Se você nunca passou necessidades básicas, você não vai conseguir entender uma pessoa quando pede um prato ou pede um dinheirinho para comprar uma comida. Não vai. Não, eu entendo, eu sou esperto. Estou no século XXI, eu tenho várias mídias sociais. Conversa. Não consegue entender. Porque já comentamos no início, prática. Se nunca você se descontrolou, sabe, perdeu a boa, né? Sabe, aquele pavio curto, você não vai conseguir compreender uma pessoa descontrolada. A vida é mais inteligente do que nós imaginamos. Muito mais. Ela propicia situações para aprendermos, nos curarmos, aprender, vocês estão me entendendo, aprender de tudo, né? Nos curarmos, que é nos libertarmos dos nossos defeitos. E, tudo bem, eu falo nos curarmos, né? É eliminar os defeitos, né? Estar curando. E se libertar das crenças, dos obsessores, dos problemas imaginários, enfim, tudo aquilo que nos aprisiona mentalmente. E com isso, desenvolver o amor e a caridade. É riquíssimo estar vivo, pois aprendemos, nos curamos e nos libertamos gratuitamente. Gratuito. Mas gratuito, não é valorizado aquela história. Lembrando que, para estudar nas melhores faculdades do mundo, aqui nesse plano na Terra, tem que pagar. Vai ver lá quanto que está Harvard. Eu quero estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Sou formado em Harvard. Aquela conversinha por lá. Vai ver quanto custa. Para se curar no Sírio-Libanês, em São Paulo. Só gente grande que se cura lá. Tem de pagar, irmão. Ali não tem, eu sou amigo. Não tem essa conversinha por lá. Para se libertar de prisões aqui na Terra, tem que pagar caríssimos advogados. Deus propicia tudo isso gratuitamente, aprendizagem pura e libertação. Mas muitas pessoas não valorizam. Cegas, não estão percebendo a realidade. Passam uma vida fora da realidade. Voltando aqui para a beneficência, praticar a empatia, de tirar um agasalho novo que você ganhou e doar para quem tem frio. São raras as pessoas que fazem isso. Não é bem assim. Geralmente nós pegamos aquele agasalho batido, que a gente não gosta mais, pega lá o piorzinho e doa. Este bispo de Argel, Argel, capital da Argélia, era dominada pelo Império Romano. Foi lá que o Joãozinho, que foi arrastado no Rio de Janeiro, era governador em Argel, que representava o Império Romano. Lembra que a diversão dele era arrastar súditos, né? Ele foi arrastado no rio, não é por belo acaso. Tudo isso que acontece tem ação e reação, irmão. Então, olha, o bispo de Argel, esse bispo, nesse texto maravilhoso, ele fala em doce pré-ocupação de fazer o bem.
Em outras palavras, a alegria de fazer o bem. Pelo que eu percebo, nós estamos sendo convidados, esse evangelho que foi escrito no século XIX, Allan Kardec pesquisando, esse grande realizador, contribuidor. Pelo que eu percebo, nós estamos sendo convidados para ser representantes da divindade. O texto diz isso. Falei, caramba, já pensou pôr no meu cartão representante da divindade? Tem amigos meus que se orgulham de representar grandes multinacionais. Lembra aquela época de cartão em papel? E você, olha, representa a empresa X em São Paulo, lembra aquela coisa toda? Ser representante de Deus é um convite dado. Poucos vão aceitar. É interessante. Dá para imaginar aí, vamos voltar para a caridade, uma mãe perante um filho, dizendo, o filho dizendo, mãe, eu estou com muita fome. Imagine uma criança. Eu me lembro, na casa do Dr. Bezerra de Menezes, antes da pandemia, nós servíamos no domingo lá, sopão, tinha lá o café da manhã, enfim. E num certo domingo, já tem ali, já faz um bom tempo, deve fazer aí uns 10 anos, nunca mais me esqueci. 4 crianças entraram desesperadas com fome. E o André foi quem atendeu. Eu não sei se eu captei a emoção de alguém aí, possivelmente do André. Eu lembro que eu estava do outro lado, ele ficou extremamente sensibilizado. Aqui no interior de São Paulo, ele ficou emocionado, aquelas 4 crianças. Eu morava ali pertinho, o bairro era muito mais carente, o bairro progrediu, uns 10. Eu não sei precisar, nós não anotamos. Agora, imagine, nós somos no interior do estado de São Paulo, estado riquíssimo. Imagine algumas regiões do interior do Ceará, do Amazonas, Pará, enfim. E mesmo na África, um capitão de um time de rugby lá da África do Sul, eu estava vendo uma entrevista dele, e ele comentava que ele só tinha uma refeição na África do Sul, que é um país desenvolvido, hein? Só tinha uma refeição no dia, e a avó dele dava água com açúcar. A avó segurava a comida para dar para ele. A avó é a avó, né? É fora de série. E, enfim, não dá para imaginar o que é a África. Não é. Mas eu queria abrir um parênteses aqui. Nós podemos ajudar a África através dos Médicos Sem Fronteiras. Eu sugiro aqui, entra. R$50 dá para comprar vacinas a dar com pau, porque a moeda lá é desvalorizada, dá para comprar comida. E a gente fala, pô, R$50 já dá, é muito, R$30 é muito para eles. E também fica aqui um pedido, quando aparece no Face, no WhatsApp ali, aquelas crianças africanas todas sorrindo, dançando, dramatizando situações, aquelas músicas que tocam, são músicas lindas, né? São lindas as músicas, todas elas sorrindo. Curte e compartilha, porque eles ganham na monetização. Quanto mais as pessoas compartilharem, eles estão ganhando. São gente que estão através da internet, e você só tem que usar o dedinho, irmão. E tem gente que não compartilha. Compartilha essas crianças cantando e dançando aí em todas as mídias sociais. É um pedido. Tem muita gente aqui, nós somos um grupo razoável, tem aí quase 45 pessoas. Não custa, irmão. É até chato pedir isso. Compartilhe, curte, vamos motivar isso, vamos ajudar a África. Portanto, a gente percebe que alternativas para praticar a caridade existem de montão. De montão. É só você prestar atenção. Tem que estar hiperfocado. Se você estiver distraidão, sabe, ocidental distraído, você não vai perceber. Aí não vai. Passa a vida distraído, uma vida desperdiçada, distraída. E nós temos as fomes material, mental e espiritual. Nesse último caso, a fome espiritual, como que a gente vai saciá-la? Levando o Evangelho, a palavra de Jesus. Tem muita gente precisando da palavra de Jesus. É a fome espiritual. O texto não comenta, mas nós estamos destacando. Levar os filhos e netos, geralmente desnutridos espiritualmente para a evangelização. Filhos e netos é uma caridade. Por outro lado, ver crianças desperdiçando comida em berços ricos, tem que ser revista essa educação. É uma caridade oriental. Né? É caridade, portanto, levar
filhos e netos para conhecer os outros extremos. Tem muitas crianças fora da realidade. E esse bispo Adolfo, eu estou trazendo ele novamente aqui, ele pede para ele um encontro do infortúnio, da onde as pessoas estão precisando, sair do nosso castelo e ir para auxiliar os mais carentes, escondidos. E olha o recado de Jesus. Toda vez que ajudai um dos seus irmãos, é a mim que o fazei. Nós estamos ajudando Jesus, é um projeto de cooperação. É uma família, um tem que ajudar o outro. Aqui na família consanguínea, quando o irmão tem um problema, nós somos um irmão, família espiritual. E aí eu pergunto, estamos cumprindo isso como deveríamos, como Jesus espera? Eu estou lembrando de Paulo lá no trevo de Damasco, lá no trevo, quando Jesus aborda ele e pergunta, vocês devem conhecer Saulo, ele não era Paulo ainda, Saulo, por que me persegue? E aí, num dado momento, o Saulo vira e fala, Jesus, o que queres que eu faça? Olha Paulo, na conversão ali, era uma pessoa, um espírito brilhante. O que queres que eu faça? Eu deixo, alguém já fez essa pergunta para Jesus? Jesus, o que queres que eu faça? Está nesse texto. Ele já está nos adiantando, porque com certeza, olha, essa turminha possível, eu estou junto, possivelmente ele vai perguntar, um outro aqui pode ter perguntado, mas são pouquíssimos. Então vou adiantar esse texto aí, ó, do Evangelho, através do Espiritismo, olha, aqui Jesus está nos adiantando o que a gente deve fazer. E aí eu sempre pergunto, será que eu estou dando o máximo? É uma pergunta que eu faço, eu deixo muito a desejar, não estou aqui com aquela falsa modéstia, eu deixo mesmo, eu estou em débito. E nós temos que fazer de tudo para conduzir o próximo para a felicidade. Aí a gente puxa do budismo, Buda, o emissário de Jesus, que o texto traz a importância da felicidade do outro, e com isso eles criarão para si, olha o termo que está no texto, infinitas alegrias no futuro. Como é gostoso você ser bem recebido num grupo de amigos, aquela energia de amizade, né? De agradecimento. Vai ocorrer se a gente investir nessa área. Eu estou mostrando um lado aqui nosso, né? Essa frase é do Voltaire. Esse Voltaire é um outro enviado, também foi um escritor, ensaísta, filósofo, participou do iluminismo francês, isso no século XVII. Ele dizia, o iluminismo lá que trouxe igualdade, liberdade e fraternidade. Dá uma conversa legal, mas não vou dizer não. A felicidade, olha que ele fala, o Voltaire, a felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Olha de onde que esse camarada tirou. Eu vou repetir, hein? Olha, esse filósofo, Voltaire. A felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. E de repente, através de um elogio, você pode... Tem várias formas. Vocês sabem, vocês são todos grandinhos aí. Eu não vou ensinar o beabá. No planeta de prova e expiação em que nos encontramos, existem muitas falsidades, muitas manipulações, falsas notícias temporárias verdadeiras também nos dias atuais, escancaradas. E existem falsas alegrias. E você vê muita gente vendo, buscando essas falsas alegrias. E, enfim, muitas ilusões. E a sociedade cria, de repente, aí caminhar. E tem muita gente que passa a vida nessas buscas ingênuas. E fica claro no texto, as verdadeiras alegrias têm a ver com a prática. Olha, ele fala prática. Não adianta a gente querer entender só de ler. Só nessa conversinha nossa aqui, não. Com a prática do amor e a caridade que Jesus pregou há mais de 2000 anos. Eu sei que cada um tem a sua justificativa, mas a gente tem que refletir. Você repara que no primeiro texto, o bispo nos orienta, depois ele fala dos benefícios, com que foi agraciado. Interessante que ele não fala dos riscos da gente não seguir, mas nós, como espíritos relutantes, rebeldes, que estamos aqui, nós não estaríamos aqui próximo da regeneração nesse lugar. Você vê que nós somos os últimos aqui, né? As últimas oportunidades. Tem mais 35 anos aí, vai ser tudo resolvido. Né? Vocês sabem muito bem disso. Nós estamos aqui. Então, foi a última oportunidade. E observa a fala do bispo. Foste a caridade, virtude divina, que me proporcionaste
os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Olha a fala do bispo. Foi a caridade que provocou as verdadeiras alegrias. E diz mais, é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Todos nós sentimos que o coração precisa de paz. Daí, o caminho é esse. O contentamento da alma, o remédio. Né? Se ele fala em remédio para as aflições da vida, ele fala, é o remédio. É na caridade que eu vou ter essa alegria. E, além do mais, quando eu invisto na caridade, eu me aproximo dos espíritos elevados e recebo boas inspirações. Por isso, eu vou tomando decisões corretas num período de grandes e rápidas mudanças complexas. Não é fácil tomar decisões nos dias atuais. Se você tiver uma frequência baixa, irmão, o risco de você cometer erros, equívocos, inteligência e competência na direção errada. Portanto, nós temos aqui a medicação, temos aqui a cura nesse texto. Está aí, que está à nossa disposição gratuita. Lembra, isso é manjado, hein? Manja todas as filosofias religiosas. Mente sã, corpo são. Vamos melhorar isso. Espírito são, espírito são, a mente também fica sã e o corpo também fica são. Se eu alimento o espírito com caridade, lembra que nós já comentamos vezes anterior que o espírito se alimenta de caridade e de amor. Não tenta dar outro alimento que não seja orgânico, irmão. Tranqueiras em supermercado, cheio de transgênico, cheio de conservante. É tão simples. A alma que é o espírito encarnado, o espírito ele só precisa de amor e de caridade. Ele espera e fica mandando tranqueira, ingenuidade. E com isso ele se enfraquece, ele fica fortificado. É aqui que vocês perceberam que a gente acaba gerando problemas de saúde. Nossa, eu não, eu sim, irmão. Cai na real. E aqui que ocorre uma das caridades para você, quando você pratica a caridade. Você está praticando caridade para você porque você está alimentando a sua alma, geralmente desnutrida. Geralmente, tem as exceções. Ao servir o próximo, você está se alimentando. E aí, o que acontece? Todo mundo ganha. Teu corpo ganha, tua mente ganha, o próximo ganha. Pensando bem, a caridade é um jogo ganha-ganha. Uma vez que todos ganham. Lembra que nós comentamos que o amor é a caridade em movimento. A caridade é o amor em movimento. Se alimentou a alma de amor e caridade, pronto. É complicado entender isso? Não. Eu nunca vi algo tão simplificado num texto. Um texto aí que não chega a dar 2 páginas. E nessa linha de raciocínio, eu assino embaixo. O egoísta tem sim o espírito desnutrido. Se ele está desnutrido, ele gera o quê? Problema de saúde no corpo físico, mental e espiritual. Lógico, o espiritual que gerou tudo isso. O mundo está cheio de espíritos desnutridos, com o corpo físico cheio de problemas de saúde. Os médicos da terra agradecem. Nossas férias em Paris. Agradece. Continue com problemas. Grandes hospitais. Unimed se expandir. Se nós seguirmos o roteiro que está aí, 1,5 página do Evangelho, nós aumentamos a nossa longevidade. Olha, desculpa pelas palavras que eu estou pensando usar, eu vou usar agora aqui. Depois de toda essa conversa, se você não colocar algo em prática, possivelmente é porque você não se ama de verdade. Não, eu me amo. Não se ama. Você acha que se ama. Porque não cumprir esse roteiro que está aí, que é de saúde, física, mental e espiritual, você não se ama. Vai ter que buscar aí, descobrir por que você não se ama. Eu não tenho dúvida que o Chico Xavier se alimentou muito bem a alma dele quando passou por aqui. Por isso que ele era muito feliz. Não tem dúvida, Irmã Dulce, Madre Teresa, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui junto conosco, pelo que eu sei, desde a época Jesus Cristo, com 14 anos, foi visitar o Dr. Bezerra, eu sempre comento isso, lá em Hebron, na Chácara das Flores, ele já curava com fitoterapia. E hoje, através do senhor Langerton, lá que veio de Uberaba, tem vários núcleos no Brasil, e na nossa casa, o Dr. Bezerra. Então, olha, você vê que Deus, através de Jesus, está propiciando aqui para nós um medicamento. E vieram esses irmãos dando exemplos.
vieram dando exemplos. Então, olha, eu estou lembrando aqui do Dr. Bezerra, quando ele doou, a última coisa que ele tinha, ele doou um anel de formatura com uma senhora comprar medicamento. E teve aquele caso também que ele não tinha recurso nenhum. Ele falou, olha, eu não tenho nada, mas posso te dar um abraço. Nós já comentamos aqui em uma das reuniões. E essa pessoa que foi abraçada, a vida dele melhorou. Ele passou uma energia maravilhosa, motivacional. Ele fez uma doação maravilhosa. Portanto, a nossa cura e a nossa felicidade só depende de nós mesmos. E mais ninguém. Meritocracia. Isso sim que é independência, é liberdade. Não depender. Seja independente. Nós somos filhos de Deus. E Deus quer que a gente tenha essa independência. Lógico que eles estão acompanhando. Deus está acompanhando. Nós não estamos aí sozinhos. Por favor, interpretem bem essa autonomia que eu estou falando. Portanto, fica aqui o recado caminhando para o final. Deixa eu dar uma olhada no horário. Estamos vendo. Olha, temos que olhar mais ao redor e verificar quem está pedindo ajuda. Mesmo muitas vezes dentro da casa do Dr. Bezerra, lá no nosso grupo. Alguma pessoa que está precisando de ajuda acaba não falando. Isso sim, olhar que é uma proatividade cristã. Tão necessária nos dias atuais. O tempo está se escasseando. Já estamos aí já na Páscoa de 2023, do jeito que está indo tão rápido. Né? E aqui eu queria deixar uma frase do Mahatma Gandhi para terminar. A verdadeira... Olha, o Gandhi, bom, outro emissário de Jesus. Olha o que ele diz. A verdadeira beleza é aquela que eu pretendo. Veja bem, a verdadeira beleza, aquela que eu pretendo, está em fazer o bem em troca do mal. E se a gente olhar hoje, nesse momento histórico do Brasil, 30 oportunidades de trocar o mal pelo bem. Vocês estão me entendendo? Orar é para todos, pelo menos. Orar, desejar essa energia mental para todos. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. Nesse momento histórico do Brasil, Divaldo Franco, inclusive, fez uma recomendação, eu mandei para os grupos. O Brasil está precisando de muitas orações, porque nessa semana passada a energia ficou meio parecida com a energia da Segunda Guerra Mundial na Europa. Olha só que nível, hein? Pátria do Evangelho. O pessoal, o plano espiritual, não estava conseguindo trazer ajuda. Pense nisso, pelo menos isso, orarmos mais pelo nosso Brasil, Pátria do Evangelho. Pensem nisto e eu deixo essa pergunta final. Será que a gente se ama de verdade mesmo? Reflitam. Escrevam isso e perguntem para si. É vocês com vocês mesmos. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana com a graça de Deus, com a graça dessa equipe maravilhosa. Que assim seja. Muito bom, Davidson. Muito obrigado. Vamos dar continuidade, então. Vamos agora à nossa mensagem do Dr. Deolindo. Vai nos trazer mais umas palavras de conforto e de paz. Por favor. Bem, muito bem explicado hoje, né? Beneficência. Agora eu gostaria que todos fizessem uma reflexão, onde logo no começo da fala do nosso irmão Davidson, na hora da leitura do Dankmar também, do Evangelho, ficou bem claro o que é fazer a beneficência. Existem várias formas, vários fatores. Mas, resumindo, é poder fazer os outros felizes. Agora, pergunto, estamos a fazer os outros felizes? E pergunto também, estamos nós felizes? Uma coisa completa a outra. Fazer a quem feliz? Também é uma pergunta importante para nós fazermos. Daí podemos nós, dentro de uma reflexão profunda, e buscarmos apenas um fator
Deus colocou nós para viver em sociedade. Ninguém vive isolado no mundo, até porque não consegue. Necessita de se relacionar um para com os outros, justamente para poder assim exercitar aquilo que Deus nos deu e que nos dá oportunidade constantes através das reencarnações de podermos assim pô-la em prática, que é o amar a ti, amar ao seu próximo, reconciliar com muitos que no passado deixamos algumas sequelas negativas dos relacionamentos, da qual assim tivemos uns para com os outros, como também no passado vencermos aquelas deficiências ou fraquezas das quais tomaram conta de nós mediante ao apego às coisas materiais, mediante o vínculo excessivo da busca apenas da riqueza do mundo físico, deixando um pouco de lado toda a riqueza da qual é os ensinamentos de Jesus, e sempre dará um norte em nossas vidas, e não coibirá nós de conquistarmos a cada dia o progresso e o bem-estar na vida física, mas sim utilizando a ambos com muita sabedoria. Se assim fizermos, estaremos então a exercitar a beneficência. E eu disse, para quem fazer? Ao próximo. Quem é este próximo? Todos aqueles que convivem ou chegam até nós. Porque levar alegria dentro da família, o que é ter alegria dentro da família? Será que é ter apenas a riqueza, o bem-estar, os bens materiais, das quais assim conquistamos diariamente? Ou será que é um complexo muito grande de misturarmos o material com o espiritual? Termos paz, termos alegria, termos sabedoria, nos relacionarmos bem, levarmos a palavra àquele que conosco convive, ouvir a palavra daquele que conosco convive. E muitas das vezes somos impacientes, somos orgulhosos. Essa é a verdade. E deixamos com que a oportunidade de já exercitarmos a beneficência ali dentro do lar se passe. Que ali está a oportunidade de nos tornarmos uma família feliz. E muitas das vezes não damos o devido valor e o devido tempo para aquilo que tão importante e necessário se é. Como também levar essa palavra, levar uma oração, um bom pensamento, um bom sentimento, aqueles que lá fora conhecemos ou aqueles que sequer conhecemos. Precisamos ter o contato? Não. Porque os padrões mentais positivos e amorosos, quando direcionamos com a simplicidade, com a firmeza do bem e do amor que está dentro de nós, elas atingem e causam um efeito maravilhoso a um próximo, que poderá ele se alimentar
se está debilitado fisicamente, espiritualmente, como pode ele também se reequilibrar pelos padrões mentais positivos da qual nós nos envolvemos. E a beneficência, aquele ser que estava ali no estado deprimente por algum tempo, terá a oportunidade de se levantar e ter momentos de alegria, e esses momentos de alegria poderá se firmar e dar uma sequência no tempo da vida. Eu pergunto, quantos de nós assim utilizamos essas ferramentas poderosas que o Pai nos ofereceu? Será que o tempo deixa? Será que as nossas atividades permitem? Será que o nosso orgulho não faz com que sequer pensemos que existe alguém que está mais necessitado do que eu? Será que eu acredito em mim? Na minha capacidade de ser Deus naquele momento? Será que eu acredito em Deus? São perguntas importantes para nós fazermos para nós mesmos. Porque eu vejo de que um vazio muito grande está presente, somente na atualidade de hoje, no mundo, lá no âmago do ser. Um vazio muito grande, onde muitas das vezes nós aqui no planeta Terra, dentro da nossa ignorância, achamos de que o ser está progredindo. Sim, progrediu muito. Mas a prova ou o teste sempre é necessário se fazer, para ter a certeza de que o ser se libertou das suas amarguras, das suas revoltas, das suas ignorâncias e da sua brutalidade. Então, o ser fica ali quietinho por um tempo, até quando não existe a oportunidade de pôr para fora a sua verdade. Daí a gente chega na conclusão de que muitos estavam apenas adormecidos dentro daquela isenção que se põe, ou abstinência que se põe de fazer o bem ou de fazer o mal. Está ali quietinho. E tem aquele ensinamento importante. Quem não faz o bem, já está a fazer o mal. Porque não está isento do mal dentro de ti. Porque não tem coragem de fazer o bem. Então façamos o bem constantemente. Aproveitamos esse ensinamento de hoje. Falamos aqui um pouquinho sobre o lado do ser, lado espiritual, o lado da vida, a vida dos bens materiais. Será que ele traz a felicidade? Muito relativo, né? Porque a felicidade mediante os bens materiais é passageiro. Mas passageiro para aquele que recebe. E muitas das vezes também passageiro para aquele que oferta. E tudo depende da intenção de quem oferta e de quem recebe. Mas muitas das vezes temos nós um apego muito grande às coisas materiais. E quando vamos ofertar, não ofertamos com alegria. Às vezes ofertamos por obrigação, ou por necessidade, de um descarte, de uma limpeza, mas coração dolorido. Tudo que eu vou pegar, falar, isso daqui dói meu coração. Ele fala, nossa, isso ilumina meu coração, que alguém vai usufruir daquilo que eu posso ofertar, que não tem mais utilidade. Mas não. A gente
não sabe dividir o tempo, da qual nos é oferecido em tudo na vida, principalmente dentro do contexto das coisas materiais, porque existem 3 tempos: o tempo de ter, que é saber tê-lo com dignidade; o tempo de usar de forma correta, com sabedoria; e o tempo de dividir. Se assim exercitarmos sabiamente, podem ter certeza de que aquilo que não lhe serve mais, você dando com alegria, com amor, depois de ter usufruído dele por muito tempo, fará alguém feliz. Então nós temos que aprender esses 3 tempos em nossas vidas. E o ato da beneficência é algo maravilhoso. Gostaria eu apenas de falar uma historinha rápida de Chico. Chico, nas suas indas e vindas em Uberaba, ele tirava um domingo por mês para ir visitar as pessoas das quais viviam embaixo das pontes e dos viadutos. Ali começou a ir, levar a palavra, levar uma água fluidificada. Viu a necessidade que, além da palavra e da água fluidificada, levar o alimento. E durante a semana ele ia nas feiras, nos empórios, nos mercados e recolhia os alimentos. Aquilo que ia ser descartado, aquelas sobras. E no domingo ia lá levar a palavra, a água, a oração e também o alimento. Assim foi se fazendo por vários tempos. As coisas foram ficando difíceis. Num determinado domingo ele não tinha nada a levar. E ele já sabia que quando chegasse lá, não iria ser compreendido. Porque aqueles que estavam lá ainda não tinham se conscientizado de que a palavra e a água era o maior alimento que eles necessitavam pelo estado espiritual da qual se encontravam. E assim foi, mesmo sabendo disso. Chegou lá sem nada na mão. As pessoas olharam, já o cobraram dos alimentos que naquele dia não teria. Outros o xingaram, os criticaram, o menosprezaram. E Chico ali, triste, assim ficou. Levou a palavra, levou sua água, mas a incompreensão daqueles seres estava a se tornar um ponto de agressividade. Mas Chico não desistia, ele implorava a Deus e a Bezerra que aqueles seres o compreendiam. Mas nesse inteirinho de tempo, lá na casa de Chico chegou um caminhão repleto de alimento. E uma pessoa que havia ido até ele, recebido uma mensagem e sido acalentada. Bateu naquela porta, ninguém atendia. E ali estava, daí passou um ser na rua. E esse motorista desse caminhão perguntou: "O senhor conhece o Chico?" "Sim." "Ele não está em casa?" "Não, não está." "Mas eu sei onde ele está lá no viaduto tal, assim, assado." Daí aquele motorista do caminhão foi agradecê-lo. A hora que virou para agradecê-lo, aquele ser havia sumido. Ninguém mais sabia quem era.
Independente disso, o motorista foi lá onde o Chico estava. Chegou lá com aquele caminhão repleto de alimento, aqueles mendigos, um monte de pessoas que ali já se aglomeravam todos os domingos para receber o Chico. Ficaram felizes de ver aquele monte de alimento. E Chico pôde, então, pregar novamente o Evangelho de uma forma condizente como um grande ensinamento. Então, o Chico perguntou para aquele motorista: mas como vós soubestes que eu estava aqui? Estava passando um homem na rua, um senhor de barba, baixinho, cabelo grisalho, né? E falou que o senhor estava aqui. Quem era esse homem? Que sumiu do nada? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, quando nós colocamos o amor acima de tudo, podem ter certeza absoluta de que a alegria estará sempre presente, porque Deus nos fortalece, porque Deus encaminha no mínimo aquilo que necessário se faz para podermos, assim, nós cumprirmos com as nossas obrigações em nossa trajetória da Terra. Mas para isso necessitamos estar à disposição dele. Quando digo eu à disposição, não é se fanatizar para com Deus. É aquilo de que sempre se comentam neste grupo. É ter os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas palavras, as boas atitudes. É ter o amor dentro de ti e levar este amor ao próximo, sem interesse, mas com a simplicidade e a sinceridade que assim se faz, para que as nossas intenções sejam sempre as melhores possíveis, para que possamos fazer o próximo feliz. A beneficência se estará presente. Então, rogo a Deus, a Bezerra, e peço a todos vocês, nesse instante, que assim abram os vossos corações e deixe com que a beneficência de Jesus adentre junto a cada um de vocês. Para que assim a gente, ao término desta maravilhosa reunião de hoje, possamos estarmos diferentes de quando começamos. Para que cada um olhe para os seus familiares que aí se encontram com vocês. Ou se não se encontram, direcione os seus pensamentos até eles. Com a firmeza e com amor. Levando a eles a sua alegria. Levando a eles os seus fluidos puros, da qual nesse instante se fazem presentes e que vocês estarão a exalar deste corpo perispiritual, porque a mente está liberta. O coração está puro. Não tem ninguém a nos influenciar de forma negativa, porque a corrente do amor e da caridade está presente e ela é poderosa. Basta acreditarmos. Às vezes titubeamos, né, nesse fator do amor e da caridade. Porque temos vergonha, temos medo, somos acomodados no tempo de nossas vidas. Não acreditem. Doem. Tudo isso nesse momento para esses vossos familiares, ou esses espíritos afins, assim vou dizer, que Deus colocastes nos vossos caminhos. E tenham a certeza que a felicidade estará a se multiplicar.
tenho a certeza que o equilíbrio daqueles que estão ainda em dúvidas e dispersos do poder de Deus se restabelecerá junto a esses espíritos em provas que ainda não se encontraram na sua trajetória. Orem, entreguem-se, dividam a tudo isto que nesse instante Jesus e Bezerra está nos proporcionando. Sintam o bem-estar, sintam o alívio, aquela leveza que está na sua mente, no seu coração, no seu corpo, físico e perispiritual. Sintam, fortaleçam-se na fé, da qual assim tão necessário se faz para esta caminhada árdua de prova e de expiações que nós nos encontramos. Tiremos de dentro de nós todos aqueles sentimentos indignos que faz com que o ser assim se rebaixe cada vez mais perante Deus e elevem-se com a sua pureza, elevem-se com o seu amor, eleve-se com a sua simplicidade e desapego, para que assim então exalemos-nos a cada momento mais amor em nossa trajetória de vida. Amor esse que nos fortalece, contagia o nosso semelhante, fortalece o nosso semelhante e os cura mediante a tudo aquilo da qual assim temos nós a capacidade de ofertar perante os pés de Jesus. E que assim esta luz, este amor do divino e amado Mestre paire sobre todos vocês, sobre os vossos lares, sobre vossos familiares, sobre vossos locais de trabalho, profissionais, religiosos, mas paire também sobre todas as mentes deste povo brasileiro, da qual hoje necessita demasiadamente da luz do Senhor e de Ismael, nosso guia e nosso guardião. Muito obrigado a todos. Nossa gratidão pelas palavras carinhosas e maravilhosas sobre o nosso estudo de hoje, que se desenvolveu de uma forma assim linda, nos proporcionando um entendimento assim muito soberbo de tudo que nós precisamos agir e pensar para que possamos ter a felicidade que necessitamos e que precisamos. Nossa gratidão a essas palavras maravilhosas que nos fortalece, que nos dá forças para continuar e lutar para cada vez mais melhor. Vamos então aproveitar todos os ensinamentos que foram feitos aqui na noite de hoje e começar o exercício da nossa caridade, da nossa vibração, da nossa oração em favor dos nossos irmãos, nossos amigos, parentes, né, que estão aí com os nomes colocados no nosso grupo, que precisam desse nosso carinho, desse nosso amor. Vamos pedir que Jesus providencie a eles a sua paz, o seu amor e a sua luz. E agradecer a Jesus por esta grande oportunidade de podermos estar realizando esse estudo maravilhoso sobre a beneficência, que é o ato de fazer a caridade, né? Vamos então orar e pensar em favor dos nossos irmãos. Rosa, você pode fazer a oração de agradecimento e encerramento, Rosa? Sim. Por favor. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer e pedir a Deus, a Jesus, que ilumine os nossos lares, ilumine os nossos amigos,
aqueles que se julgam os nossos inimigos, que possam estar recebendo as nossas orações. Assim, só temos a agradecer a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a todos os médicos trabalhadores da casa, que possam estar sempre nos iluminando, nos fortalecendo em nossas dificuldades, e pedir a Deus, a Jesus, por todos os necessitados, enfermos, aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que se encontram perdidos na escuridão, que possam receber neste momento todas as nossas orações, todos os nossos bons pensamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, criarmos tentações. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a todos que estão no grupo, que possam estar também recebendo Jesus em seus lares e alimentando todos os fluidos necessários para a cura moral e a cura espiritual. Assim, Pai, só temos a agradecer por mais esse dia de hoje, por mais esse estudo, por mais este grupo, que possamos mentalizar Jesus por mais alguns 10 minutinhos que seja, fortalecendo o nosso lar, fortalecendo a cura moral e a cura espiritual do nosso ser. Assim, agradecemos pelo dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Uma boa noite a todos.